falar, mostrar para todos nós, que eu não fale demais, mas também não deixe de falar o que o Senhor quer que seja falado. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe esse momento que nós tiramos para meditar na tua palavra. E quem crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza da eternidade. Eu vou ser rápido na palavra hoje, bem objetivo. Mas antes de entrar nesse versículo de Mateus 13:44, eu queria falar sobre um homem muito respeitado no meio dos cientistas, uma pessoa muito respeitada com todos que trabalham com a tecnologia, e sempre que ele fala algo, bate o que ele fala. Um homem que disse quando vinha a inteligência artificial, foi justamente quando surgiu a inteligência artificial, e esses dias agora ele estava falando que nos próximos 10 anos, ele disse que nos próximos 10 anos, a tecnologia vai avançar 100 anos. E a ciência vai avançar muito. E ele disse que vai haver essa fusão com a inteligência artificial e a mente humana. Não é o que Deus quer. Deus quer que o Espírito dele guie o nosso espírito. É tão simples. Mas o ser humano sempre quis ser Deus, sempre quis mais. E já estão até falando sobre plantar o chip com a inteligência artificial no homem, para potencializar a mente humana. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca do tempo que nós estamos vivendo. Quando em Daniel fala, e eu já preguei algumas vezes aqui sobre Daniel 12, fala que esse saber se multiplicará no final dos tempos. E realmente nós vamos ver um avanço muito grande da tecnologia nesses próximos anos. Eu não tenho dúvida que estamos perto do fim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que a pessoa resiste à voz de Deus? Qual o motivo de muitas pessoas não se entregarem 100%? Porque tem pessoas que ouvem tantas palavras, entra bispo, entra pastor, sai pastor, e a pessoa nunca muda. Vem na igreja há tanto tempo e continua a mesma. Por quê? Qual o motivo? E por que tem pessoas que elas abrem mão de tudo? Às vezes está pela primeira vez na igreja, ou nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e já há uma entrega total. Por quê? Quem se entrega teve a revelação, o entendimento da grandeza da eternidade. Vamos ler aqui. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o quê? Aquele campo. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia não, e pense. O diabo, ele não quer que o ser humano pense.
O diabo cada vez faz mais coisas para o ser humano não ter tempo para pensar. Ele não quer que o ser humano pense, muito menos na eternidade. Todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho, todos nós estamos um passo da eternidade. Daqui a pouco nós vamos entrar lá. Se você é uma pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, você já nota uma grande diferença na sua vida aqui, nesse mundo. Mas vai ficar muito melhor na eternidade, se você morrer salvo. Porque lá não vai ter diabo para você lutar contra o diabo, nem sua carne. Lá não vai ter tentações, lá não vai ter problemas. Aqui tem. Mas aqui nós já percebemos uma grande diferença. Na eternidade, vamos desfrutar da vida que Deus quer que tenhamos. Agora, quem morre sem a salvação, já sofre aqui sem Jesus, mas vai sofrer muito mais na eternidade. E olha o que você leu. Um homem achou um tesouro num campo. Quando ele achou esse tesouro no campo, ele com gozo, ele com alegria, pode tirar o versículo agora da tela, por favor. Ele com prazer foi lá e abriu mão de tudo por causa desse tesouro que ele encontrou. Eu creio que a família não entende, os vizinhos, os amigos, chegam a pensar que a pessoa ficou louca, mas ela sabe o valor daquele tesouro que ela encontrou. As pessoas que entendem a grandeza da salvação eterna, elas são consideradas loucas para o mundo. Eu lembro que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus muito novo. E a minha própria mãe disse: meu filho, você é muito novo, você vai perder sua vida aqui porque ela passa rápida. Deixa isso para quando você estiver mais velho. Realmente, se a vida fosse só aqui, eu estaria errado. Mas há uma vida depois dessa, e é muito maior do que essa. Não tem fim. Não tem fim. As pessoas não morrem e deixam de existir. Não. Quando você vai um pouquinho para frente, eu vou voltar nesse versículo, mas você vai aqui em Mateus 17:3. O Senhor Jesus estava no monte da transfiguração. Sabe quem apareceu? A Bíblia diz assim, ó, Mateus 17:3. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. Olha para mim, por favor. Olha quanto tempo Moisés já tinha morrido. Elias não morreu, ele foi tomado. Há muito tempo. E esse episódio aqui já tem mais de 2000 anos. E eles continuam vivos, na glória com Deus. Será que você consegue entender a grandiosidade disso? Por que a pessoa não se entrega a 100%? Porque ela nunca creu na eternidade. Então fica difícil dela abrir mão das coisas desse mundo. Ela se agarra. Ela pensa: como é que eu vou ficar sem a bebida, sem as festas, sem isso, sem aquilo? Não é assim que as pessoas falam? Elas dizem que nós somos loucos e nós olhamos para a vida delas e falamos: meu Deus, que loucura. A pessoa vai morrer sem salvação. O Senhor está acabando com a vida dela, sim ou não?
Mas no final nós vamos ver quem está certo. Porque o verdadeiro cristão, ele não é infeliz. Eu deixei de ir em lugares que eu gostava de ir, mas eu deixei porque não agradava a Deus. Eu abri mão de amizades que não eram boas para mim, mas encontrei o melhor amigo, que é Jesus. Eu deixei de fazer coisas que a minha carne gostava, mas Deus não gostava. E eu não posso perdê-lo. Eu encontrei um tesouro. Vale a pena abrir mão de tudo. E eu fiz isso com alegria. E as pessoas não entendem. Meu Deus, que alegria é essa que a pessoa vai para a igreja? Que alegria é essa que a pessoa lê a Bíblia, que a pessoa ora, que a pessoa busca? Mas só quem tem a alegria da salvação, a certeza, é quem entende isso. A mulher deu um testemunho aqui um dia desse, que ela tinha um carro, e ela queria montar um negócio para ela e não tinha dinheiro. E Deus deu a direção para que ela vendesse o carro e montasse o negócio dela. E ela vendeu o carro, montou o negócio dela e arrebentou. Ela disse: hoje eu tenho mais de um carro, e carros melhores, mas na época eu abri mão para investir em algo melhor, maior. Quando você entende que a eternidade é muito maior do que a nossa vidinha aqui, então você não tem dificuldade de dar a sua vida com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Você dá com alegria. Você dá tudo de você. Você dá todo o seu ser, toda a sua vida. E tem gente aqui que ela diz assim: se eu tivesse 2 vidas, eu daria as 2. Se eu tivesse 10, eu daria as 10. Porque ela encontrou vida no Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas ficam: o que é que você viu nessa igreja? Não é assim? Mas não é igreja. Você não vem aqui por causa da igreja. Você vem aqui por causa de quem? De Jesus. Deu para você entender? Então, quem tem esse entendimento da grandeza da eternidade, quem compreende que se morrer salvo vai viver com Deus eternamente na glória, não tem dificuldade para abrir mão de nada. É para perdoar, eu perdoo. É para largar isso, eu largo. Não importa. Ela vai conhecendo a palavra e ela vai mudando. Ela vai abrindo mão. Eu fiz muitas besteiras na minha vida antes de conhecer a palavra de Deus. Hoje eu conheço. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia. Eu era ignorante espiritualmente falando, mas eu compreendi a palavra de Deus. Eu aprendi o que agrada, o que desagrada, o que atrapalha a minha comunhão com Deus, o que fortalece a minha comunhão com Deus. Veja que os propósitos que nós fazemos na igreja são propósitos para você desenvolver a sua salvação, para você crescer espiritualmente. Por exemplo, começamos esse ano como? Com o propósito de ler a Bíblia nos primeiros 40 dias do ano. O propósito está escrito, não foi? Tem gente que começou e não parou mais, graças a Deus. Todo dia está meditando. E tem gente que agora já está meditando de manhã e de noite, como Deus ensinou a Josué. Agora estamos no propósito de quê? De nos ungir 50 dias. Eu me unjo todo dia antes desse propósito e vou continuar quando acabar também. São propósitos para que você espiritualmente fique bem e não perca a eternidade. Eu vou colocar um versículo na tela. Olha esse homem, o mesmo Paulo em Colossenses 4,14. Coloca aí, lê alto aí. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e quem? E Demas.
Olha para mim, por favor. Paulo saudando Demas, que estava bem com Deus, útil na obra de Deus, de pé espiritualmente. Aí o mesmo Paulo fala dele, o mesmo Paulo, aqui em 2 Timóteo 4,10, coloca aí. Diz assim: porque Demas, o que é que ele fez? Me desamparou, amando o quê? O presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Olha para mim, por favor. Paulo disse assim, ó, já não está conosco, abandonou. Por que abandonou? Porque se envolveu com esse mundo, e esse mundo é envolvente. Sempre tem alguma coisa nos chamando, nos atraindo. Ele amou esse mundo e abandonou a fé. Só que esse mundo vai perecer. Você tem dúvidas? Não. E eu não tenho nenhuma dúvida. Esse mundo está caminhando para o fim. Só Deus sabe o que vem nesses próximos anos pela frente. Só Deus sabe. Eu sei de uma coisa: cada dia eu estou me cuidando mais, porque eu quero entrar na eternidade com Deus. Eu não quero perder o melhor. Eu não quero ser como aquele jovem rico que estava diante do Salvador, mas saiu triste. Poderia ter saído alegre, feliz, ter obedecido a voz dele, mas a pessoa resiste. E vou falar uma coisa para você: o Senhor Jesus conseguiu salvar prostitutas, ladrões, pessoas perdidas, mas não conseguiu salvar religiosos nem orgulhosos. Ele não consegue salvar, porque os religiosos achavam que sabiam mais do que ele, não tinha espaço para ele. Debatia, discutia, resistia. É o que nós falamos no início do culto. É tão simples falar assim: Deus me perdoe. Você já leu Isaías 6? Isaías disse assim: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, de lábios impuros. O anjo veio com uma brasa e tocou nos lábios dele. Resolveu o problema. Se ele falasse: eu sou homem de pensamentos impuros, o anjo ia vir tocar nos pensamentos dele, porque aonde ele reconhece, Deus toca, limpa, lava. Mas onde nós não reconhecemos, Deus não muda. Por que você não faz uma limpa na sua vida hoje? Por que você não faz uma limpa na sua vida hoje? Ou você acha que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer, eu posso pregar para você. Mas se você quer ser salvo, faça uma limpa das coisas erradas da sua vida hoje. Entrega tudo a Jesus. Entrega a sua alma a Ele, seja dele. Porque lá na eternidade, você vai ver que você fez o melhor negócio. De vez em quando nós atendemos pessoas que chegam aqui desesperadas, porque fizeram investimentos errados, caíram em golpes. Mas o melhor investimento que nós podemos fazer, sabe qual é? É na vida espiritual. Que o Espírito Santo faça você entender a grandeza da eternidade. Aqui eu não sei quantos anos você vai viver, quantos anos Deus vai te dar mais. Só Ele sabe. Só Ele sabe, sim ou não? Eu não sei. Sei nem de mim. Às vezes você vê pessoas se cuidando tanto e morre. Sim ou não? Ah, bispo, então agora eu vou me largar. Vai morrer mais rápido. Seu corpo é templo do Espírito Santo, você não deve fazer isso. Não é inteligente você fazer isso. Mas mesmo se cuidando, não se garanta nisso não, tá? Porque muita gente que se cuidou e se cuidou muito, de uma hora para outra morreu. E eu fico pensando em você.
que já tomou um susto, que quase morre, que passou pelo que passou e até melhorou um pouco, mas depois voltou de novo para a vida errada. Você não tem juízo não, hein? Honestamente, eu não sei o que você está esperando acontecer, porque tem gente que Deus não deixou morrer só para dar mais uma chance, e ela não está aproveitando essa chance que Deus deu. Só nos primeiros dias, assustada, ela deu uma melhorada, parecia que ia mudar, mas a mudança durou só alguns meses, depois voltou para a vida errada de novo. Deus está falando com você, Deus está chamando você para ser salvo. Vamos ler de novo Mateus 13:44 para terminar. Também o reino de quem? Dos céus. É para lá que você quer ir? É semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando nas pessoas que já entraram aqui, ou em uma igreja, ouviram a palavra, mas não abriram coração, não acharam esse tesouro ainda. Coitadas, ainda não enxergaram o valor da salvação. O dia que elas enxergarem, ela abre mão de tudo, de tudo. Espero que você enxergue hoje. Espero que você enxergue hoje. Espero que o Espírito Santo revele para você o que você estava perdendo, o risco que você estava correndo e a chance que você tem hoje de falar para Deus: me ajude, me perdoe. Eu preciso fazer uma limpa na minha vida, de fazer uma limpa na minha mente que está cheia de sujeira, no meu coração. Preciso fazer uma limpa hoje. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero que venha aqui na frente agora você que diz assim: bispo, eu preciso fazer uma limpa na minha vida. Eu preciso hoje, eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu me agarrei a umas coisas que eu não deveria me agarrar. Eu venho deixando a desejar em coisas que eu fazia para Deus, hoje eu não faço mais. Que eu era para Deus, hoje eu não sou mais. Mas eu quero, bispo, a minha salvação. Eu quero mesmo. Eu creio que eu vou sair desse mundo salvo, e hoje eu faço uma limpa na minha vida. Vou limpar meu celular de coisas erradas, meu computador. Eu vou limpar tudo, eu vou perdoar, eu vou fazer uma limpa na minha vida. Mas eu quero que tenha lugar para na minha vida para Deus. Se você quiser, saia do seu lugar agora. Vem aqui diante do altar, fazendo dessa canção a sua oração. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, por favor. Marcos 6, 45, por favor. Se você tem a Bíblia, abra. Se você não tem, adquira uma o mais rápido possível. E todas as segundas-feiras, e também os outros dias que você vier na igreja, traga a Bíblia. E quem não tiver, eu vou colocar. Quem não estiver com a Bíblia, eu vou colocar no telão para você ler conosco. Quem já achou, levante a mão, levante a Bíblia, aberta em Marcos 6, 45. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos ajude. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, do que precisamos ouvir. Que essa palavra venha ao encontro das necessidades desse povo, meu Pai. Que o Senhor ajude
Porque tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Mas se o Senhor abrir o entendimento, nós vamos entender tudo. Então fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte o quê? A orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, o que é que ele viu? Que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha para mim agora, para você entender isso aqui, por favor. Os discípulos entraram no barco, foram remando para passar para o outro lado, e aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando. É muito difícil quando acontece coisas que nós não estamos esperando. É muito difícil. Tem gente que programou toda a vida dela e aconteceu tudo o contrário. Tem gente que tinha planos: olha, isso aqui vai ficar para meu filho, isso aqui vai ficar para minha filha, isso aqui vai ser separado para fulano. Tem gente que tinha plano de chegar numa idade e não trabalhar mais, e de repente aconteceu tudo o contrário. Eles não imaginavam que aquela tempestade ia surgir, e quando eles estavam remando e não saíam do lugar, eles começaram a cansar, eles começaram a perder as forças. E eu sei que quando nós vivemos esses momentos de esforço, e não vemos resultados, isso cansa. E eu vou falar uma coisa para você: quando a coisa está acontecendo totalmente diferente do que você planejou, tem um mal agindo aí. Entenda, aquele problema só Jesus resolveria, só a fé resolveria. Eu já vi pessoas chegando aqui dizendo: bispo, meu advogado é bom, meu advogado é um advogado que sempre ganha as causas, é um advogado muito conhecido, mas eu tive um problema na causa, porque o advogado falhou numa coisa que não poderia falhar. Advogado bom. Há quem já mudou de advogado e não resolveu o problema. Tem gente que já sofreu um erro médico com um médico bem conhecido, renomado, reconhecido. Não errou com ninguém, mas errou com uma pessoa que estava com um problema espiritual. Eu já vi pessoas que disseram: bispo, eu fechei o contrato com uma empresa de construção civil que tem nome no mercado, todo mundo fala bem, mas fez tudo errado para mim, construiu tudo errado. Há quem contratou uma empresa para fazer os móveis, pensando o seguinte: eu vou pagar caro, mas vai ficar bom. Deu tudo errado. E a pessoa fica se estressando, a pessoa fica, tentando resolver e não consegue. Tem gente que fez na esquina e deu certo. Tem gente que chamou o pedreiro da rua e conseguiu. Tem gente que já trocou 2, 3 pedreiros, não conseguiu, trocou de empresa. Tem gente que tem causas na justiça se arrastando há anos. Tem gente que está se esforçando, está baixando o preço, está quase pagando para trabalhar, mas não vende. Tem gente que
a coisa chega perto, ela fica assim: meu Deus, eu não sei porque eu não vendi. O cliente gostou, o cliente quer, o cliente tem dinheiro, não fechou o negócio. Ela mostra o imóvel, o cliente mostra interesse, parece que está tudo certo. Ela pensa quando vai fechar o negócio. Não. Dá o contrário. Esse vento contrário era forte. Se eles continuassem só remando, eles não iam conseguir sair do lugar. E eu sei que tem gente que não está conseguindo sair do lugar. Olha que ela está tentando, hein? Está lutando, hein? Mas não está conseguindo. Só se apegando com Deus, só usando a fé, só usando a autoridade, para isso que está ao contrário sair, para que esse vento contrário seja repreendido e a coisa volte ao normal. Tem gente que só quer que a coisa volte ao normal. Tem gente que já está nessa situação há muito tempo. Lembra quando eu preguei para vocês sobre um homem chamado Mefibosete? Quem lembra? Lembra dessa pregação? Ele era filho de Jonatas. O avô dele era o rei de Israel, Saul. E quando os inimigos estavam vindo, a mulher que tomava conta dele deixou ele cair e ele quebrou as pernas. O avô morreu, o pai morreu. Ele foi para uma cidade chamada Lugar de Esquecimento, Lodebar. Sofreu desde novo, passou na mão de pessoas que não prestavam, como Ziba, uma pessoa que tentou de tudo que é maneira prejudicar ele, mas ele aguentou. Um dia, porque Davi tinha uma aliança com o pai dele, Davi acorda querendo honrar alguém da família de Jonatas, de Saul, e Davi pergunta se tinha alguém vivo, e Ziba fala: tem um, mas ele é deficiente. Davi falou: manda buscar ele. E quando trouxe ele, falou: você vai comer comigo todo dia aqui na mesa. E as terras dos seus pais, dos seus avós, são suas. E ele foi honrado. Ziba falou mal dele para Davi. Ziba disse no momento difícil que ele queria o trono de Davi. Ziba tentou de todas as maneiras prejudicar ele, mas Deus guardou ele. Tem horas que você passa por situações que até dizem assim: quebrou minhas pernas. Não é assim que usa, não é assim que as pessoas falam: poxa, isso aí quebrou minhas pernas. Mas quando você permanece firme e se apega com Deus e continua na sua aliança com Ele, Ele honra. Porque se uma aliança com o homem fez Davi lembrar e honrou Mefibosete, você acha que a sua aliança com Deus vai fazer Deus esquecer de você? Não, Deus não vai esquecer de você. Não vai. Podem tentar de tudo, pode aparecer gente de tudo que é jeito. Tem gente que para você se livrar dela é tão difícil que você tem que recomeçar. Mas recomeçar sem ela é vitória. Sabia disso? Tem gente que para você se livrar dela, você tem que até abrir mão de alguma coisa, perder, às vezes até tomar um prejuízo, mas vale mais a pena do que aquela sociedade, do que aquela parceria, do que aquela pessoa. Sim ou não? Mefibosete passou na mão de gente difícil, gente que queria se aproveitar nos momentos difíceis. Quando Davi fugiu, porque o filho dele queria tomar o trono, Ziba diz que Mefibosete estava com mais intenções, por isso que ele não tinha ido. Mas ele não tinha ido por causa da deficiência dele. Quer dizer, você se depara com gente que mente, que inventa, que quer se aproveitar, que quer tirar vantagens até nos seus momentos difíceis. Mas você não pode parar de remar. Você não pode parar de lutar. Você não pode quebrar sua aliança com Deus. No final, Deus honrou Mefibosete. No final, ele saiu daquela terra de esquecimento. Depois de ter passado tudo o que passou. E vai ser assim com você. Depois de tudo que você passou, vai chegar a hora do seu testemunho também. Agora, vamos entender isso aqui. O vento era contrário, e Jesus estava vendo. E Jesus falou: eu vou lá.
Eles estão cansando. E Jesus começou a andar sobre o mar. E foi lá. E eles remando, e a coisa não saía do lugar. Já viveu momentos assim? Tem gente que está assim, ó, bispo, as fotos levantar os pés. Eu estou remando, bispo, remando. Olha que eu estou remando. Mas está tudo dando o contrário. Tudo. Fiz uns cálculos, projetei aí, ó, nada. Olha o que aconteceu aqui. Próximo versículo, diz assim, versículo 49, é isso? Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? Não ouvi. Um fantasma, e deram grandes gritos. Olha para mim, por favor. O medo é maligno. O medo não vem de Deus. O medo nunca nos faz bem. O medo faz você ver fantasma. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você ficar cego para a grandeza de Deus. Você não vê uma vez na Bíblia Deus mandando você ter medo. Mas você vê 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, para cada dia do ano, até o ano bissexto. Você não vê Deus mandando você ter medo. Você vê Deus dizendo assim: coragem, como ele disse para Paulo. Mas você não vê aqui, ó, palavra de medo. Você vê palavra de coragem. Você vê aqui o pequeno vencendo o grande, o fraco vencendo o forte. Você vê aqui pessoas vencendo coisas que eram impossíveis, mas conseguiram por meio da fé. De repente o seu medo está te atrapalhando. Está na hora de você mandar esse medo embora. De repente você está vendo coisas que não existem. Você fica com medo de quem está brilhando mais do que você, com medo de tomarem seu lugar. Você fica com medo. O diabo gosta do medo porque ele cresce, então ele começa a mostrar coisas. E Jesus estava vindo, eles falaram: é um fantasma, começou a gritar. Até em fantasma eles acreditaram. Porque quando você está com medo, você acredita em tudo. Aí diz assim, ó. Aí diz assim: porque todos o viam e perturbaram-se. O medo traz o quê? Perturbação, tá? Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu. O que é que ele disse agora? Não temais. Olha para mim, por favor. Ali Jesus foi no problema deles, o medo. Não tenha medo. Você está precisando de fé para o seu barco não afundar, para a sua empresa não afundar, para a sua família não afundar. Você não está precisando de medo. Pare de ver coisas, pare de pensar no pior, pare de deixar o medo te dominar. Se você quer vencer, é na fé, não é no medo, é na fé, é confiando em Deus. A coisa pode estar horrível para você, confie em Deus. Tem um versículo que fala tanto comigo nos momentos difíceis. Depois você lê Isaías 6:1, que quando o rei Uzias tinha morrido, imagina o alvoroço que estava. Deus fez Isaías ter a visão de Deus no trono dele, dizendo o seguinte: não importa como está aqui embaixo, o importante é como está aqui em cima. Não importa como está ali embaixo. Olha o que diz aqui, ó. Deixa o versículo aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também quem? Ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo. Ó, couro comendo lá embaixo, e Deus levando ele para olhar para cima, dizendo o seguinte: ó, está tudo no controle, quem domina é o céu, vai dar tudo certo, não saiu nada das minhas mãos, está tudo dentro dos planos. Amém? Quando você tem esse entendimento, nos momentos difíceis, ao invés de ter medo, você confia. Ao invés de desabar, você se mantém firme. Você sabe que não está fácil aqui, mas o seu Deus tem um controle de tudo, é Ele que domina, e agindo Ele, ninguém vai impedir. Amém?
E Ele vai agir, diga, Ele vai agir. Agora, olha que interessante. Olha só, versículo 51 para terminar. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento o quê? Se aquietou. E entre si ficaram muito o quê? Assombrados e maravilhados. Óbvio, voltou tudo ao normal. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. E eu quero aqui na frente você que diz assim, ó bispo, eu estou como Isaías. Aqui embaixo falharam comigo. O rei morreu aqui embaixo, mas o Rei dos Reis está no controle de tudo e vai me ajudar. Eu quero aqui na frente você que diz assim, bispo, está tudo dando o contrário do que eu planejei. Eu esperei uma coisa, em 2026 está vindo outra. Eu esperei um resultado, está ao contrário. Eu esperei ganhar, estou perdendo. Eu esperei lucro, estou tendo prejuízos. Mas eu não vou parar de remar não. Mas eu sei que eu não vou vencer isso remando. Eu sei que eu vou vencer isso com a ajuda de Jesus. Nós vamos orar agora, nós vamos amarrar o mal agora, nós vamos repreender isso. Eu quero que venha aqui na frente você que o vento é contrário. Bispo, a coisa comigo é estranha demais. É muito estranha, comigo, o negócio é comigo. E eu quero ficar livre disso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Os demais fiquem em pé no seu lugar. E vem cantando de todo o seu coração. Vamos lá. Clama a ti. De todo o coração. De todo o coração. Meu Deus. Meu Deus. Ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal. E desejam ver o meu fim. Mas eu clamo de todo o coração. Vem ouvir a minha oração. Fala com Ele, Rei dos Reis. Senhor meu Deus, eu clamo, vem me prosperar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Olha para mim aqui agora, abre os olhos e olhe para mim, para você entender. Hoje à tarde eu peguei o testemunho de um casal que ele trabalhou em um lugar, mas dando, sabe quando você dá o de melhor ali? E humilhação, e lutas, e guerras. E ele disse que teve uma situação com a dona da empresa, e a empresa passou para eles. E eles começaram a pagar o aluguel, 14 mil e pouco de aluguel, 14.900 eu acho. Mas eles conseguiram pagar o aluguel. Botaram um aluguelzinho para eles, forte, mas eles conseguiram pagar. A empresa começou a crescer. A dona, ao invés de ficar feliz, porque estava recebendo o quê? O aluguel. Fez um pacto com o diabo. Foi para coisa pesada no satanismo e começou a fazer um bocado de porcaria. Ele saiu de lá. O lugar pegou fogo. Mas ele abriu, o negócio dele está arrebentando. Sabe por quê? Quando você é de Deus, o mal que desejam para você volta para a pessoa, porque abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. E você não precisa orar, porque eles não ficaram orando para Deus fazer mal para os invejosos, não. Eles só pediram para Deus ser com eles. Só peça para Deus ser com você. E deixa a maldade dos outros que volta para eles mesmos. Porque só um mal para secar a pessoa. Pois agora está tudo queimado. E a pessoa não tem aluguel, não tem nada. Mas não aguentou ver a pessoa que trabalhou para ela vencendo. Não é o diabo não? Você pode não acreditar, mas eu tenho certeza que é. Jesus repreendeu aquele vento. Se você pegar a passagem
que também está escrito em Lucas, em Mateus, já vê que ele repreendeu o vento, o mar. Se fosse uma coisa de Deus, ele não ia repreender. Se ele repreendeu, porque era o mal. Se ele repreender o mal, aquele vento era do mal. Não é que os discípulos estavam endemoniados, não. Eles estavam enfrentando um vento contrário, uma tempestade, um problema espiritual. Não era normal. Eles eram pescadores, não sabiam o que fazer. Porque quando é espiritual, a única coisa que a gente pode fazer é contar com Deus e crer que Ele vai resolver. Sim ou não? E é o que você vai fazer agora, você vai orar. Jesus repreendeu e voltou ao normal. Vai voltar ao normal. E vou dizer mais, tem gente que não vai voltar ao normal não, vai ficar melhor do que era. Em nome de Jesus, vamos orar agora? Você tem que orar. Você não tem que ficar agora de boca fechada, olhando para mim, ficar agora assim, pensando, tem que falar. Orar. O diabo odeia a oração. Ele não quer que você acredite na sua oração. Ele gosta que você acredite na oração do bispo, do pastor. Para você sempre estar pedindo oração, pastor, a bispo. Você tem que depender da sua oração. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês, mas não quero você dependendo da minha oração. Eu não quero falar, pô, o bispo hoje orou muito por mim. Não, hoje eu orei a beça. E vou continuar orando e Deus vai honrar. Levante suas mãos aí agora e repreenda esse vento contrário. Levante suas mãos aí agora e repreenda essa força maligna. Repreenda agora esse vento. Está tudo dando contrário, é muito estranho. Essa obra parou. Esse negócio que estava, meu pai, o 99,9% certo, desandou. Meu pai, esse problema na justiça nunca se resolve. Esse problema, meu pai, só embaraça, só complica. Repreende agora, meu pai, esse vento contrário. Repreende essa força maligna, repreende esse mal que veio atormentar, atrapalhar, meu Deus, atrasar a vida dessa criatura. A quem trabalha com obras e está encontrando a dificuldade tão grande, meu pai, já era para ter terminado essa obra e o funcionário se acidentou, e o fornecedor atrasou, e o maquinário quebrou. Meu Deus, só pode ser uma coisa ruim. Então agora amarra esse espírito da inveja, amarra esse espírito do diabo, amarra essas forças malignas. Tira, meu pai, tira, ó Deus Todo-Poderoso, esse mal agora. Ó Deus, nós usamos de autoridade agora, meu Deus, para repreender esse mal que está se levantando naquele trabalho, esse mal que está se levantando naquela empresa, o mal que se levantou para impedir que a causa saia, que o dinheiro saia, o mal que se levantou impedindo os clientes de entrarem nessa loja, de fecharem contratos com essas pessoas. Nós repreendemos agora o mal. Sai dessa loja, sai dessa empresa, diga: sai dos meus caminhos. Nós repreendemos agora essa tempestade que tem se levantado contra você. O mesmo Jesus que fez aquilo no passado, Ele faz hoje. Seja repreendido toda a força do mal, todo espírito contrário, todo vento contrário. Sai da mente, sai dos caminhos. Deus abre os caminhos para você passar agora. Nós determinamos que essa tempestade cesse e chegue o seu testemunho, chega a sua vitória. Você vai ter vitórias para contar, você vai ter testemunhos para contar. Sejam abençoados agora, em o nome do Senhor Jesus. O poder de Deus chega até você. Olha para mim aqui, olha para mim aqui agora, por favor. Você vai fazer uma coisa agora, baixe as mãos. Você vai colocar as mãos na sua cabeça quando eu pedir. Espera aí. E você vai dar um sai em nome de Jesus. Aonde tiver um mal vai sair. Mas preste atenção para você entender. Eu já vi pastores irem para igrejas, lugares difíceis, e o pastor teve que travar uma guerra ali. O pastor, para o povo chegar até a igreja. E o pastor ungiu aquele bairro, o pastor orou, foi na entrada da cidade, usou a pé. E as pessoas começaram a falar: eu passava por aqui, não tinha visto a igreja. E começa a entrar e começa a encher. Um pastor, eu estou falando de uma igreja, a casa de Deus. E o mal tenta atrapalhar. Sim ou não? Então é luta, olha bem para mim, é guerra. Então agora você tem que crer. Você tem que trazer o seu problema agora para o espiritual.
E quando você falar sai, em nome de Jesus, a coisa vai voltar ao normal. Aonde tiver uma inveja, o mal que entrou, seja lá o que for, em nome de Jesus vai sair. Você crê nisso? Coloque as mãos na sua cabeça aí. Coloca aí. Coloca aí, apaga todas as luzes. Diga comigo, meu Deus, todas as trevas, toda a escuridão, toda a inveja, toda a obra do diabo, todo o vento do mal, agora, em nome do Senhor Jesus, tire as mãos e diga: sai! E não volte, nunca mais. Levante as mãos. Meu Pai, que não volte só ao normal. Não diga nada agora, por favor. Que não volte só ao normal, não, mas que fique melhor do que antes. É difícil passar por certas coisas que a gente não programou, não imaginou que aconteceria, mas o Senhor é fiel.